Muito bom. Mas os Muito bom. meninos, né, eles mesmos que organizaram isso, e de repente a coisa tomou um vulto. Nós temos semana que vem o Laszlo Dalbor, na semana seguinte o Márcio Postman, na semana seguinte ao Postman, a professora Maria Lígia Quartim de Moraes, o maior nome de feminismo e marxismo no Brasil, da Unicamp. Estamos na agulha aí com né, nossos mais já mais habituês nos encontros do Labor, né? O professor Nozella, o Rocco Lacorte, um italiano que é um exegeta da obra do Gramsci, né? E ainda tem assim, tem o Ricardo que eu ainda pretendo contactar e convidar. Então a ideia é nós talvez com um pouco menos de frequência, porque cada videozinho desse às segundas-feiras ele demanda um bocado de trabalho, né? Principalmente dos meninos. A gente mais em termos de contato, mas dos meninos aí tem um bocado. Então, a ideia é talvez nós ficarmos fazendo, a partir agora do final da quarentena, nós permanecermos com um vídeo por mês. Temos uma segunda-feira por mês, nós vamos concentrar nessas lives, que ficam depois gravadas numa página do Labor, da revista Labor, né, disponíveis a gente até para usar, eventualmente, né, em sala de aula, em debates, coisas assim. Pronto, podemos começar já, Vauricélio? Pode começar. Tudo tranquilo? Então, iniciando a nossa live aqui da revista Labor de hoje, dia 1º de junho de 2020, né, são 19 horas e 6 minutos, né, aqui na nossa capital do Ceará. Hoje nós temos... bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer a participação do nosso convidado, professor Ozzy Tesser, né, em nome da revista do Labor, e do próprio Labor, do Laboratório de Estudos do Trabalho e Qualificação Profissional da Universidade Federal do Ceará. É um grupo de pesquisa vinculado ao programa de pós-graduação em educação. O laboratório, o Labor, mantém a revista Labor, né, que pode ser encontrada na página www.revistalabor.ufc.br, para a qual nós convidamos, né, os nossos companheiros que estejam nos assistindo a submeter artigos seus ou em coautoria com outros companheiros docentes das universidades, doutores, né, mestres e doutores, aí, estudantes ou já docentes das universidades brasileiras. Tá? Então, hoje nós temos aqui o professor Ozzy Tesser. Eu queria já, antes de falar um pouco aqui rapidamente, né, do Ozzy, mas já agradecer essa disponibilidade dele de nos reservar essa noite da segunda-feira, né, e nós do Labor, né, em meu nome, como coordenador, a professora Helenilson Gomes de Oliveira, nossa vice-coordenadora, dos outros companheiros docentes, professores do Labor, professora Antônia Souza, professor Francisco José Lima Salles, professor Célio Jackson, agradecemos demais, professor, e sua disponibilidade. Essas lives estão sendo coordenadas por nós, foram pensadas, idealizadas e executadas pelos nossos estudantes de mestrado e doutorado, né? Estão encabeçadas aí pela Richelle Barbosa, pelo Vauricélio Linhares e pelo Falcon Gomes. Então, agradeço demais aos meninos. Os meninos têm sido uma mão na roda e permitindo ao Labor abrir esses novos flancos, né, de comunicação com a comunidade acadêmica. O professor Ozzy, né, eu tive a honra de ser seu orientando de doutorado, não apenas orientando, e eu não quero aqui estragar justamente a novidade que vai ser essa exposição que ele vai fazer, mas o Ozzy é o criador da área de trabalho e educação na Universidade Federal do Ceará, um dos criadores nacionais da ANPED, do GT Trabalho e Educação na ANPED, respeitadíssimo nacionalmente, devido a essa sua trajetória, criou a área de trabalho e educação na universidade, da qual eu fui o primeiro concursado, né?
Logo que entrei, ainda com mestrado, passei para a seleção do doutorado e o Ozzy foi meu orientador. Tive a honra de ser orientado pelo Ozzy. E depois eu acho que a gente vai ter oportunidades aí de, enquanto ele fala dessa trajetória dele, de retomar alguns pontos. E o Ozzy foi uma referência, e é ainda, né, mas foi desde que entrei uma referência para toda essa área de estudos de marxismo e educação, trabalho e educação, teoria crítica e educação dentro da Universidade Federal do Ceará. Então, esse é o nosso professor Ozzy, só que o Ozzy tem, para além dessa trajetória acadêmica que é conhecida, pelo menos de nós aqui no Ceará, o Ozzy tem uma trajetória pessoal que é imperdível. Eu tive a oportunidade de, embora convivendo com ele aqui por muito tempo, e por isso eu lembrei de propor essa live nesse sentido, porque foi só em Paris, durante o pós-doutorado, que a gente teve tempo de sentar e o Ozzy me contar uma parte dessa história que ele vai contar para vocês hoje, né, que é essa trajetória pessoal, como se entrecruzam aí, ao longo de sua história pessoal, essas questões, né, de família, estudos, trabalho, academia, né, e a própria história do Ozzy é uma aula, é isso que vocês vão ver hoje. Tá? Então, professor Ozzy, boa noite, seja muito bem-vindo aí a essa nossa live do Labor. Boa noite a todos os eventuais ouvintes. Boa noite, a Raiz. Fazia tempo que nós não nos encontrávamos, né? É sempre bom matar a saudade. Eu acho que as pessoas na vida é o que mais conta, a amizade, o encontro, partilhar dos ideais e ir em frente. Cá estou, né, a seu convite para uma breve história que eu nunca tive, não tive nem oportunidade durante a minha estadia, o meu tempo de universidade, como concursado da Universidade Federal do Ceará, de realmente trocar ideias sobre, que é sempre interessante, sobre o percurso que seguramente cada pessoa tem o seu percurso e a riqueza da vida afetiva, intelectual, ela vem de uma história que você constrói no dia a dia, né? Eu sou catarinense, nasci em Santa Catarina, de origem, então, humilde, de os pais pequenos comerciantes, que imigraram, meus pais imigraram do Rio Grande do Sul, de Bento Gonçalves, para o oeste catarinense, uma pequena cidade chamada Joaçaba, né, que inicialmente, há muitos anos atrás, chamava-se Cruzeiro do Sul. Essa cidade, Joaçaba, então, recebeu meus pais, que emigraram com a filha mais velha, com a minha irmã mais velha, recém-nascida de apenas 1 ou 2 meses, de Bento Gonçalves para o oeste catarinense. Sou, então, de uma família de classe média, né, comerciantes. Somos 8 filhos na família, 4 mulheres e 4 homens, e eu fui o primeiro a me desgarrar da família. Desde pequeno, eu gostava, nessa pequena cidade, dos brinquedos, da escola, amava o cinema, que nós chamávamos de matinê. Recebi castigo do vigário da paróquia, porque nem bem terminava o catecismo, eu tocava a sirene na hora do matinê, nós chamávamos de matinê, no domingo à tarde, para não perder o seriado, ou um filme de Tarzan, ou um faroeste, ou um seriado. Aí me dei mal com o frade franciscano, que sempre me convidava para entrar no seminário de Luzerna dos padres franciscanos. Eu, como ele tinha sido muito severo comigo, eu acabei ingressando aos 10 anos
no seminário dos padres camilianos. Os padres camilianos, aqui no Ceará, são conhecidos porque eles, depois, quando eu era jovem, eles não tinham atividades aqui, mas depois eles assumiram a administração de vários hospitais no estado do Ceará. Inclusive, aqui em Fortaleza, os padres camilianos, o fundador é São Camilo de Leles, que é um italiano do século XVI, século XV, que fundou uma ordem, é uma das últimas ordens na Igreja Católica que recebeu a denominação de ordem. Depois só passaram a ser chamadas congregações. Faz parte, então, daquela leva das primeiras ordens, beneditinos, e os camilianos também é uma ordem dos clérigos regulares, dos ministros dos enfermos. Eles fazem voto de pobreza, castidade e obediência e assistência, e chamam caridade ou assistência aos enfermos. Então, eles se dedicam exclusivamente à assistência nos hospitais. Tem hospitais, tem o Hospital São Camilo em São Paulo, eles são italianos. Bem, eu pequeno, ingressei no seminário aos 10 anos de idade, quer dizer, desgarrei-me, sempre muito afetivo com os meus irmãos, com os meus pais, senti como é inexplicável, pela razão, como um menino de 10 anos deixa a sua família e vai para o seminário. Ainda mais que o rigor do seminário, na época, era muito severo. Nós não podíamos sair com frequência do seminário para visitar os pais, uma vez por ano e uma semana semana de férias era o máximo que eles conseguiam, 7 dias de ausência, porque diziam os padres que eram de origem eram italianos, na realidade, na época, isso em 1948. 13 de janeiro de 1948, numa terça-feira à tarde, nunca esqueci, eu ingressei no seminário São Camilo de Leles, em Iomerê, um pequeno vilarejo do oeste catarinense, que na época era ligado ao município de Videira. Videira, cidade que margeia o Rio do Peixe. São várias cidades, Caçador, Videira, Joaçaba. A minha cidade é Joaçaba. Fui para o seminário, então, aos 10 anos de idade. Cursei em Iomerê o 4º ano primário com as freiras marcelinas. Depois fui para São Paulo, onde passei o resto da minha formação em 1900, após 3 anos do seminário menor em Santa Catarina, fui para São Paulo para cursar o ginásio até a 5ª série, fiz a 5ª série, depois apresentei-me no noviciado dos padres camilianos, sempre com aquela desejo de realização e de buscar o melhor que eu sentia, porque uma formação, meus pais não são religiosos simples, nunca foram, como a gente diz, são cristãos observantes, e foi a educação que recebi em casa. O seminário continuou, amava demais o futebol, o ping-pong, o voleibol, a barra, fazia muitos exercícios na barra de ginástica. Fiz, então, frequentei o terceiro ano ginasial na Vila Pompeia, em São Paulo, onde ainda existe o Santuário de Nossa Senhora de Pompeia, e ao lado dela o Hospital dos Padres Camilianos, o Hospital São Camilo de Leles. Ali em São Paulo,
Numa das férias, fui para Joaçaba, em Santa Catarina, que era distante. Às vezes, o trem da Rede Viação Paraná-Santa Catarina chegava a percorrer durante 24 horas, porque era uma estrada longa, curva e cheia de dificuldades pela Rede Viação ferroviária. Fiquei um dia a mais de férias, em vez de ficar uma semana, fiquei 8 dias. Quando voltei numa reunião geral dos seminaristas com o provincial da ordem, ele me repreendeu rigorosamente, dizendo que, por castigo, eu deveria repetir o 3º ano ginasial. Foi o castigo por ter ficado um dia a mais com os meus pais em Joaçaba, Santa Catarina. Chorei, decidi não continuar, fui na fila para ser recebido, e o sabido do provincial não me recebeu. Fiquei somente no meu choro e continuei então meus estudos. Terminei, aos 16, 17 anos, fiz o noviciado. É um ano de exercícios espirituais, e depois, no final do ano, os votos temporários, que era uma ordem religiosa, onde a gente fazia os votos de pobreza, castidade, obediência e assistência aos enfermos. Feito os votos, iniciei a filosofia, cursei a filosofia no seminário maior de Pio XII de Jaçanã, no norte da cidade de São Paulo, aonde passei os meus mais longos anos de estudo, fazendo a filosofia, inicialmente, o curso todo de filosofia, e depois cursando os 4 anos de teologia. Aos 23 anos de idade, eu estava no 4º ano de teologia. A ordem quis ordenar a mim e a 4 outros colegas que eram da mesma classe onde eu estava. Mas eu tinha 23 anos e o Código de Direito Canônico só permite ordenar padre, no mínimo, com 24 anos de idade, para nós. Há outras ordens que são mais severos. Os jesuítas, por exemplo, me parece que são mais rigorosos quanto à idade. Os superiores pediram licença ao Vaticano e eu pude ser ordenado aos 23 anos de idade. Então, aos 23 anos de idade, eu comecei a exercer o sacerdócio, assumindo ao mesmo tempo que eu terminava meu 4º ano de teologia, terminando o qual eu me inscrevi na Faculdade de Filosofia, de Teologia da Universidade Católica de São Paulo, no Ipiranga, para conseguir a licença de uma faculdade, a licença, então, de licenciatura em Teologia. Foi o que eu fiz no seminário do Ipiranga. E assumi algumas responsabilidades pastorais. Inicialmente, coordenação de catequistas, em seguida, como capelão do Asilo de Inválidos Dom Pedro II, um asilo que, na época, se situava no final da Avenida Jaçanã, e havia 740 velhinhos e velhinhas. Eu tinha lá ao mesmo tempo que eu frequentava o seminário, ficava a 1 quilômetro, mais ou menos, eu era o capelão do Hospital das Clínicas. E aos domingos recebi como responsabilidade paroquial uma pequena capela de Nossa Senhora Aparecida em Guarulhos. Aos domingos eu tinha, então, pela rádio de Guarulhos, uma missa na qual eu fazia o meu sermão pela rádio de Guarulhos. Nessa época, foi que iniciou praticamente a minha militância mais social.
eu tinha, então, 23 anos. Lembro-me da greve da fábrica de cimento Perus, JJ Abdala, que nos sermões eu pedia aos fiéis ajuda para os sindicalistas em greve. E foi aí que iniciou, então, a minha pregação, entende? Centrando sempre o meu discurso naquilo que eu achava que era o central da vida cristã. É importante dizer que, desde jovem, eu sempre procurei centrar a minha vida naquilo que eu achava que era o mais importante para a vida de um ser, que no caso eu era um cristão, um jovem cristão, não é? Filho de uma família modesta, filho de uma família modesta, e que ia exercer o sacerdócio, mas com uma missão muito, muito clara. Eu estava numa ordem que praticamente eu ia trabalhar em hospitais, mas já recebia várias missões sacerdotais e eu procurava, nos meus estudos de teologia, procurava desvendar no estudo da Bíblia, no estudo da teologia dogmática, no estudo da moral, no estudo, em todos os estudos. Tive até que estudar o hebraico por causa dos estudos bíblicos. Tive professores muito inteligentes, muito fantásticos. O nome dele, um que já faleceu, o padre Calixto Vendrame, eu tinha muita admiração pela delicadeza que ele tinha no trato com as pessoas e pela centralização que ele fazia na sua explicação para nós, aquilo que deveria ser a nossa vida. Então, com essa preocupação, a minha pregação sempre foi voltada para aquilo que eu achava que era o centro que resumia, e pouco a pouco fui me convencendo, e ainda hoje é a mesma mensagem que eu prego. Né? Quer dizer, num memorial que eu fiz, quando eu fiz o concurso na Universidade Federal do Ceará, eu até digo que talvez o insight mais genial do cristianismo foi a definição que é dada na Epístola de São João, na primeira carta de São João, dizendo: Deus é amor. Então, eu sintetizei a vida do cristianismo nessa palavra. Quando João, o discípulo de Cristo, o discípulo querido de Cristo, diz Deus é amor, eu acredito que isso dispensa Deus. Não existe Deus. O que existe é o amor. Então, esse é um insight, talvez o mais genial. Eu não conheço outras religiões, eu não conheço o budismo, não conheço o islamismo, não conheço outras religiões, mas o cristianismo eu conheço porque eu estudei. E realmente eu me concentrei na minha tarefa pastoral a isso. Daí eu me voltei e com a rádio Guarulhos na mão aos domingos. Eu me lembro da greve dos sindicatos do JJ Abdala, a fábrica de cimento. Eu pedia que os fiéis ajudassem os grevistas. Esse foi meu início. Era uma época, eu me ordenei em 61. Quando chegou em 64, com João Goulart, começa a grande briga política sobre as reformas de base. Então, eu frequentava as reuniões, as convocações que eram feitas na capital de São Paulo. Participei ativamente com
o padre Carlos Josafá, dominicano. Eu participei da difusão, não fui criador, mas participei muito da equipe que criou o jornal Brasil Urgente. Muitos da época lembrarão desse jornal, que era semanal, e eu era um militante do Brasil Urgente. No seu segundo número, inclusive, eu devo figurar ao lado de Dom Carlos Carmelo de Vasconcelos Mota, e a minha foto, eu de batina, com uma cruz vermelha no peito, ao lado do cardeal Dom Carlos Carmelo Mota. Exatamente era o nome do cardeal de São Paulo na época. Terminei a minha faculdade de teologia no Seminário de Ipiranga. Daí eu dava aula de teologia no Seminário Maior. Daí os meus superiores me removeram do seminário para Curitiba. Eu fiquei 2 anos capelão do seminário do Hospital das Clínicas de Curitiba. Então, fiquei 2 anos. Era a primeira vez que eu saía, então, praticamente sem contar com aquele asilo de inválidos, onde eu tinha o meu quarto, tinha a minha casinha, e frequentava os velhinhos e as velhinhas. É a primeira vez que eu saí do seminário definitivamente para morar numa cidade onde não havia casa religiosa. Bom, a minha moradia era o hospital, o prédio da ortopedia do Hospital das Clínicas de Curitiba. E ali eu continuei as minhas militâncias, fui escolhido como assistente regional da JUC, Juventude Universitária e Católica de Paraná e Santa Catarina. Sucedi a um outro padre secular que me precedeu. E aí eu militava junto com os estudantes de medicina e outros estudantes, a Juventude Universitária Católica reunia estudantes de diversas faculdades. Aí fiz muitas amizades. Participei em 1966, participei das manifestações dos excedentes das universidades. Foi o meu primeiro discurso em praça pública. Fui convidado a fazer o discurso diante a uma multidão que se manifestava diante da Biblioteca de Curitiba, e começou aí a minha primeira militância política, praticamente, mas falando sempre como um sacerdote, né? E aquilo, eu ainda tenho o meu discurso escrito. Com isso, é claro, com essa militância, não tive todas as graças do bispo de Curitiba, que era muito conservador, Dom Delbu, bispo de Curitiba. E ele seguramente soube depois, deu sinal aos meus superiores de São Paulo, de que seguramente não estava muito contente com a minha militância em Curitiba. Daí fui transferido para o Hospital das Clínicas de São Paulo. Em 1967, além de dar aulas em Curitiba no Instituto de Filosofia, Instituto de Teologia de Curitiba, que foi um congregado de ordens religiosas que centralizaram os estudos de teologia na Escola de Filosofia em Curitiba. Então, fui professor aí de teologia. Transferido para São Paulo como capelão do Hospital das Clínicas, continuei sendo professor, fui convidado para ser professor do Instituto Filosófico e Teológico, que congregava as ordens religiosas de São Paulo no Colégio Sion, na rua Caio Prado. Fui professor aí de teologia,
neste seminário, né, para formar padres. Lembro que vários frequentavam lá, inclusive vários que depois tomaram novo, aqueles dominicanos que depois foram presos em 69. Bom, nisso, então, os meus superiores me ofereceram a oportunidade de ir para a Europa, fazer estudos na Europa. E eu escolhi, então, um instituto de estudos econômicos sociais, organizado pelo conhecido já no Brasil, Padre Lebré, dominicano, que tinha já vindo no governo de Carvalho Pinto em São Paulo para ajudar o primeiro planejamento mais estruturado, organizado do Estado de São Paulo sob o governo de Carvalho Pinto. E aí o meu contato era mais com a democracia cristã. Entre outros, um que já falecido, que depois ingressou no PT e depois foi saiu do partido, o Plínio de Arruda Sampaio. Era também, então, eu apreciava as falas dos militantes da democracia cristã dessa época. Participava das discussões, participava, quando houve o golpe em 64, participei, então, da resistência, assim como nós fazíamos, escutava o que Leonel Brizola, com o grupo dos 11, tentando organizar a resistência, que não deu em nada, na realidade, e pouco a pouco, então, continuamos lutando para defender os direitos dos cidadãos. Várias militâncias, muitas reuniões, e em 67, como eu estava falando, então me transferi depois inicialmente fui à Espanha num congresso da Ordem dos Padres Camilianos para renovar os estatutos da Ordem. Fizemos isso em Sitges, pertinho de Barcelona. De Barcelona, passado um mês, fui para Paris para iniciar meus estudos no Instituto de Pesquisa e Formação em Vista do Desenvolvimento. É uma organização dos padres dominicanos que sediavam no 47 Rue de la Glacière, no 12e, se não me engano, 12e ou 13e arrondissement de Paris. Feito isso, me inscrevi também em doutorado em Sociologia, na Escola de Altos Estudos Inscrevi-me também no Instituto de Ciências Sociais do Trabalho, na Rue Cujas, vizinho ao Panteão, onde fiz vários certificados sobre estudo em Ciências Sociais do Trabalho. Ao mesmo tempo que eu cursava o doutorado na École des Hautes-Études. Evidentemente, daí eu pus em xeque a minha escolha matrimonial como sacerdote celibatário, muito engajado nas lutas, nas transformações da igreja. Tinha dúvidas, eu tenho todas essas reflexões ainda por escrito. Durante anos escrevi as dúvidas pessoais minhas, tudo isso à mão, escrito, e me colocava diante da escolha: ou continuo no sacerdócio ou eu vou para o matrimônio. Daí solicitei a minha ordem a dispensa dos meus votos e casei-me então em Paris. Casei-me em Paris, engajei-me numa associação de formação dos trabalhadores estrangeiros na França,
onde eu trabalhei de 1972 até 1977, quando Giscard d'Estaing dissolveu o organismo que era público, uma associação entre o Ministério da Educação e o Ministério do Trabalho. É aí, então, que eu defendi a minha tese de doutorado sobre a formação. O título da minha tese é a formação dos trabalhadores imigrantes na França. Defendi a tese em 81. Antes disso, alguns incidentes em vista do nosso engajamento ocorreram. A um dado momento, militantes brasileiros, sindicalistas, baianos, foram presos. Eles iam do Brasil para a Guiana Francesa, da Guiana iam para Paris, de Paris iam a Praga, de Praga iam à China. Eram militantes da Ação Popular, que era a organização política que eu tinha uma ligação, não como militante, como simpatizante, mas eu militava, fazia reuniões, nós fizemos grupos de estudo sobre o capital. Me lembro de um grupo de estudo enquanto eu estava na Casa do Brasil, já casado. Participava do nosso grupo de estudo o Wellington Moreira Franco, que vocês conhecem muito bem, que depois se tornou o Wellington, que vocês conhecem. Mas ele veio para Paris como militante da Ação Popular, que era um movimento de origem, que teve origem na Juventude Universitária Católica, da qual eu fui também assistente espiritual, não é? Em Curitiba e Santa Catarina. O Wellington, então, fizemos um grupo de estudos, reunindo vários militantes da Ação Popular, que o Wellington veio a Paris com o codinome de Bento. Ele tinha um codinome de Bento. Ele era o responsável pela célula da Ação Popular em Paris. Depois ele foi sucedido por outra pessoa. Mas isso para vocês verem um pouco o movimento das pessoas e como também as pessoas vão mudando ao longo da vida. Mas com esses dois sindicalistas... Você me permite fazer uma questãozinha? É que eu não sabia, né? Eu vi aqui que no seu currículo você estudou na Paris 8, né? Em Vincennes, Universidade Denis Diderot, não é isso? Que, se eu não me engano, foi uma universidade criada a partir, né, como uma resposta às lutas do maio de 68. E, nesse sentido, uma universidade que tinha uma estruturação muito democrática e participativa. Sim, a Universidade de Vincennes. Na realidade, eu saltei nessa correria, fui pulando. Quando eu ingressei no IRFED, esse Instituto de Estudos sobre Desenvolvimento de Origem do Padre Legré, ali nós fizemos um núcleo de apoio à guerra do Vietnã. Era o Comitê Vietnã de Base. Então, nós fazíamos parte desse Comitê de Vietnã de Base, não é? Durante esse tempo, nessa ligação também com a Ação Popular, fez com que 2 militantes baianos foram para a Guiana, como eu disse, de lá para Paris, Praga e Pequim, usando documentos, um meu e outro de um colega meu que está morando atualmente em São Paulo, Vicente Ferro. E era o título de eleitor. Como esses militantes estavam voltando da China, via Praga, Paris e aqui a América do Sul,
uma corveta da polícia francesa interrompeu o barco deles e pediu os documentos e viu que os documentos deles eram falsos. Curiosamente, um dos documentos era meu. Então, era o meu título de eleitor. Depois eu soube, era o meu título de eleitor. Meu título de eleitor, que a Ação Popular manejou e estava no nome desses militantes baianos, aliás, dois sindicalistas negros que vinham da Bahia. Então, um estava com o meu nome e o outro com o nome do Vicente Ferro. Com isso, os advogados nos aconselharam a clandestinamente sair da França para outro país. Daí nos servimos daquelas organizações que os franceses ainda mantinham em atividade da Guerra de Libertação da Argélia, e eles tinham várias formas clandestinas de refugiar. Então, um belo dia, chega uma DS era aquele carro preto diplomático que usavam na França, me apanhar e me refugiar numa periferia de Paris. Fiquei uma semana na residência de alguém que eu não sei quem é, que eu não conhecia, até o dia que um carro veio e me levou para a Suíça através das montanhas sem controle policial. Então, eu e o Vicente ficamos, então, em Genebra, né, sem os documentos, evidentemente, e daí depois fui viver 6 meses em Roma, até que a Ação Popular conseguiu o processo dos dois sindicalistas. Eles foram condenados, foram expulsos da França e foram acolhidos pela Suíça. Depois eu soube que eles foram trabalhar com o Paulo Freire, na época em que o Paulo Freire ficou também na Europa e um momento também na Guiné-Bissau. E eu fiquei então morando, eu e Vicente, uns 6 meses em Roma, e quando já tinha liberado, já não havia mais risco de ser preso, e aí eu voltei para Paris. Mas é evidente, a polícia sabia muito bem. Imediatamente, eles me convocaram para eu dar satisfação a eles por que eles estavam com aquele documento. Daí eu expliquei a eles que era um título de eleitor que eu não usava no exterior, e como eu trabalhava com universitários, é muito fácil, e muitos militantes, é muito fácil a eles terem se apossado do meu título de eleitor e utilizado para fazer as necessidades políticas deles, mas que era sem meu conhecimento. E com isso, eles tiraram a ameaça de não me permitir ficar na França, e eu continuei mais muitos anos na França, não é? Até 1981, que foi quando eu retornei. Eu fui para a França em 1967 e retornei depois da defesa do doutorado em março de 1981. Aí, você já retorna direto para a UFC, aqui para Fortaleza? Direto para Fortaleza, procurar emprego. Mas nesse meio tempo, antes, quando eu voltei da Itália, eu tinha a minha ligação com a Ação Popular e, sobretudo, com um grande militante, filho de um pastor protestante, Paulo Reit, presbiteriano. Ele foi um dos eliminados que nunca souberam da morte dele. Ele foi preso, torturado e eliminado. É um dos mortos, um grande amigo meu, de Santa Catarina, ex-deputado estadual de Santa Catarina, que era representante internacional da Ação Popular. Eu tinha frequentemente visitas dele em Paris. Ele me aconselhou, uma vez que eu já não tinha a minha profissão,
e fazer uma formação de operário para, ao voltar ao Brasil, ingressar. Era a época em que os maoístas faziam, era a famosa implantação na produção. Quer dizer, levar a que jovens de classe média pudessem ingressar nas fábricas para fazer trabalho político. Daí o Paulo Reit, filho, aliás, de um pastor evangélico presbiteriano americano, ele me aconselhou a fazer uma formação de operário. Então, me inscrevi numa associação de formação profissional e me sofri que nem o cão para aprender uma profissão de fresador. Então, lá ia eu toda manhã de macacão pelo metrô. Metalúrgico. E fiz uma formação de fresador na Associação de Formação Profissional para Adultos na França. Quer dizer que você é companheiro do Lula, torneiro mecânico. Sou fresador profissional. Tenho o meu diploma. Tenho o meu diploma. Após acabar o curso e a formação, que foi um sofrimento muito grande, porque um intelectual que nunca tinha trabalhado 8 horas por dia, eu ia diante da fresa. A fresa é um aparelho semelhante ao torno, só que é vertical. E passar 6 horas por dia diante do torno, eu morava na Casa do Brasil, eu chegava assim, morto, né? Porque não tinha o costume. Mas valeu pelo exercício, fiz meus exames e tudo, e tirei o meu diploma de fresador. Não continuei, resolvi fazer o doutorado e depois voltar para o Brasil. Foi o que eu tive na França, dois lindos filhos, a Paula, que mora atualmente em São Paulo, com duas netinhas, a Nara e a Flora, e o Juliano, meu filho, que trabalha na Anvisa, em Brasília, e casada com Fernanda, uma moça de Niterói, e me deu uma neta muito linda, chamada Sara. Então, eu tenho 3 netas, Nara, Flora e Sara. 2 em São Paulo e uma em Brasília. E aqui em Fortaleza eu continuo com a minha esposa Rita Acioli, a minha companheira desde Paris, onde a conheci. Conheci no IRPED, fazendo curso, esse organizado pelo padre Legré. Coincidentemente, ela estava, no mesmo ano ela se inscreveu, e no ano seguinte, em 1968, começamos a namorar e casamos em 19 de abril de 1969. E viemos para Fortaleza, onde estou aqui falando com vocês, contando essas aventuras de um brasileiro que ficou muitos anos no exterior, mas enfim, continuo fiel às minhas crenças e fiel aos meus ideais, e espero que continuarei assim até o fim. Ozzy, você chega aqui na universidade nos anos 80, Faculdade de Educação, muito tecnicista, né? Em 2 de novembro de 81. Isso, a Faculdade de Educação, à época, uma concepção tecnicista arraigada, né? Eu lembro que no início dos anos 90 ainda havia cartazes dessa disputa. Então, você chega nos anos 80 na faculdade e se torna um eixo em torno do qual gravitavam, né, os companheiros de esquerda, ali, sua articulação, seu trabalho. Como é que foi isso? Como é que foi criar a área, de onde veio essa ideia de criar uma área de trabalho e educação na faculdade? Tem como a gente saber um pouquinho dessa história também?
Essa ideia veio já até pela minha origem, né? Eu fiz o Instituto de Ciências Sociais do Trabalho, fiz 3 certificados no ISSP, que é uma escola que funcionava ao lado do Panteão, em Paris. Então, eu era muito imbuído. E, além do mais, foi na França que eu comecei a ler Marx, O Capital. Já disse que formamos aquele núcleo de estudo junto com o Wellington Moreira Franco, né? O nosso Beto da Ação Popular, que hoje já é outra pessoa, né? E você já sabe o percurso que ele fez. Mas, então, essa, na universidade, eu entrei muito, eu trouxe aquilo que o melhor que eu tinha intelectualmente, que eram os meus estudos que eu tinha feito em Paris, né? Estudado. Então, aprofundei-me bastante no estudo do marxismo, né? Esses núcleos da leitura do Capital. Li praticamente todas as obras de Mao Tse-tung, era uma época da, da Revolução Chinesa, da Revolução Cultural, eu estava em Paris. Então, exerceu muita influência. Né? Eu aprendi muito, eu acho que procurei transmitir. Eu cheguei na UFC, me convidaram, depois de 1 ou 2 anos que eu estava dando aula, para coordenar o mestrado. Fui eleito coordenador do mestrado de 63 até 69. Eu acho que foi reconduzido 2 vezes, né, para 2 ou 3 vezes, não lembro bem. E a ajuda dos colegas, fizemos um núcleo de estudo. É evidente que não éramos, seguramente, a maioria na Faculdade de Educação, mas eu tinha muito respeito para com os, para com os colegas que pensavam eu tenho os artigos que eu tenho publicado, tenho na revista de educação da faculdade, vocês podem conferir, tem muitos artigos onde o meu pensamento está bem expresso e acho que continua ainda tendo a mesma orientação intelectual. Hein? Acredito, seguramente interessa saber. Claro que eu tive muito apreço pela obra de Marx e Engels, né? Que realmente, em 1800, foram assim, quem foi um salto da humanidade em compreender como é que funciona a sociedade. Eles não poderiam prever tudo, o que iria dar do que eles, mas muita coisa eles nos ensinaram, entende? Sobre como organizar a sociedade, como buscar o bem coletivo, primeiro de tudo. Eu acho que o marxismo, eu acho que não pode ser tomado quando eles soltaram o manifesto comunista. Marx e Engels tinham 28 anos. Então, eram jovens. E mesmo assim foram geniais. Quer dizer, eles souberam mostrar um caminho. Não necessariamente a solução dos problemas da humanidade, mas dando a chave para compreender o funcionamento da sociedade, com grandes intelectuais que a Europa sempre teve, de Hegel, eles foram seguidores até inicialmente de Hegel, né? Então, eu acho que o marxismo trouxe uma contribuição, desde que adaptado aos tempos, né? A aprendizagem que a humanidade fez. E é incrível hoje nós nos encontrarmos na situação caricata
em que nos encontramos aqui no país. Quer dizer, não era assim. Inclusive, se você me permitir, como? Já fazendo um gancho, porque entrando nessa temática, tem uma questão para você, que foi colocada por uma das pessoas que está acompanhando a live, né? Qual a mensagem que você deixaria ou você enviaria para a juventude hoje, nesse momento de avanço da extrema-direita? Né? Temos um pouco uma situação que lembra a dos anos, final dos anos 60, começo dos anos 70, em que a direita assume o poder, a ultradireita assume o poder do país e há uma repressão muito forte. Então, qual a sua mensagem hoje para a juventude atual? É evidente, lutar, é incrível pensar que nós possamos ter que passar por um momento tão triste para a nação brasileira. Eu falo triste em todos os sentidos. Triste, vamos falar porque estamos na faculdade, triste intelectualmente. Quando você vê um ministro da Educação utilizar a imagem da Noite dos Cristais para fazer o paralelo que ele fez, gente, é de uma doidice, de uma burrice tamanha que não cabe. Um ministro da Educação. E por aí nós podemos não saber. É impensável que nós que nós poderíamos atravessar tanta incompreensão, tanta intolerância e ainda ameaças cotidianas que são dadas a um estilo de vida que é uma busca. Democracia é uma busca contínua. Não é esse atraso, esse retrocesso que estão nos conduzindo atualmente. Eu estou com 82 anos de idade. Espero ainda ver um Brasil ressurgir essas cinzas, desse momento de sofrimento e de dor que a maioria dos brasileiros estão sofrendo. E me espanto quando eu, na televisão, escuto alguns seguidores do partido, inclusive, não só seguidores do presidente, mas do partido, do PSL, falar em política com uma forma, me parece ouvir fanáticos falando. Não são homens políticos, são fanáticos. Não, é incrível a falta, mas agora o que a gente pode admirar é que, ao menos na televisão, você encontra ainda pessoas conversando com pensamentos tão distantes, com civilidade, respeitando o outro, mesmo que de uma forma, eu diria assim, a mim me faz corar escutar o que escuto às vezes de pessoas políticas, de gente que tem posição, de guiadores da sociedade. Chefe, tem outra questão aqui interessante. Chefe, desculpe aí, saiu pelo costume, né, de tanto tempo junto. O Ozzy foi meu primeiro, quando eu passei no concurso da UFC, o Ozzy era o chefe do departamento, né, além de meu orientador, e um pouco com o carinho, né, que eu sempre tive por ele, eu me acostumei com essa brincadeira de chamar de chefe. O professor Ozzy, né? Tem uma pergunta aqui de um outro companheiro: qual a contribuição da teologia da libertação no combate ao fascismo, que é muitas vezes alimentado pela ideologia conservadora, né, das igrejas neopentecostais, inclusive com setores dentro da própria Igreja Católica e conservadores? Então, qual a contribuição que você vê aí para a teologia da libertação? E eu acrescentaria até o papel do Papa Francisco, né, nessa possibilidade de um ressurgimento de uma igreja de esquerda, como a que você viveu, né, que levou a juventude, a JEC, juventude estudantil, a JUC, a juventude operária, né, depois se torna uma ação católica, da ação católica se torna ação popular e vai caminhando cada vez mais para posições de esquerda, né, muito aproximadas aí, como você falou, com o maoísmo. Então, como é que você vê hoje esse papel do Papa Francisco e esses setores ainda que
que lutam, né, que defendem a teologia da libertação como possibilidades. É fantástico. Eu acho que a humanidade ganhou um grande líder com a eleição do Papa Francisco. Quer dizer, eu acho que o Papa Francisco está exercendo as estruturas da igreja, tem muito a renovar. Eu não quis entrar nesse tema, porque desde a minha própria saída do ministério sacerdotal tem em que eu não me engajei em nada de renovação e elogio os colegas que têm, às vezes, se afastado do sacerdócio e continuam lutando. Eu preferi lutar em outros campos, mas é uma luta importante essa. Os cristãos deixaram a mensagem muito para trás, entende? Eu me lembrei aqui, não toquei, eu era Dom Marcos de Oliveira, bispo de Santo André. Me encontrei com ele num seminário com o Helder Câmara em São Paulo, e ele me convidou para fazer o sermão da procissão da Sexta-feira Santa em Santo André, na Catedral de Santo André. Isso foi no ano que eu fui para a França. Dom Marcos pediu de eu fazer o sermão, então, do Cristo morto, né? Eu ainda tenho por escrito tudo aquilo que eu disse. Foi para mim, talvez foi o último gesto, enquanto padre, que eu fiz de uma forma assim mais, para mim, significativa, entende? Porque eu disse o que eu queria na praça pública em Santo André, aquela praça semeada de operários, aquela multidão fervorosa, né? E eu fiz o meu sermão, que ainda mantenho ele por escrito. Isso foi na Semana Santa de 1967, 4, 5 meses antes de eu partir para a Europa. Foi talvez o meu último grande gesto de sacerdote numa cena pública, né? Mas eu acho que o Papa Paulo Francisco, que é esse, ele é uma figura fantástica, entende? É claro que eu mantenho ainda, e qualquer cristão que se preze deve perceber as falhas da instituição igreja, né? Mas eu acho que todos devem fazer a sua parte. Eu acredito ter feito a minha, né? E continuo fazendo. E ainda, Beleza. quando eu estou escrevendo uma carta para minha neta mais velha, que é praticamente a minha mensagem. Aquilo que eu acreditava, continuo acreditando. Aquilo que eu achei como o insight maior do cristianismo e da Bíblia Sagrada, o insight é aquela frase da primeira epístola de João: Deus é amor. Então, quem não crê em Deus, creia no amor. Porque crendo no amor, você crê em Deus. Então, não tem ateus e não tem cristãos e não tem... a humanidade se salva pelo amor que ela tem na sua necessidade absoluta de viver gregariamente, lutando uns pelos outros, com carinho, com afeição, com delicadeza, discordando quando deve discordar, xingando quando deve xingar, mas sempre com amor, com delicadeza e com respeito. Essa será a minha
mensagem que eu espero levar no final da minha vida. A carta que eu estou escrevendo para minha, para minha neta é exatamente isso. O que eu acredito nesse mundo é exatamente isso, que os humanos se amem, se respeitem, se ajudem, que nós saímos desse buraco em que nos meteram, esse momento tão triste ele é muito mais triste do que foi os anos 60, 70. Esse período nosso, só quem viveu antes pode saber o quanto é triste. Eu não sei se é o avançar da idade que nos faz sentir tanto o momento que nós brasileiros vivemos. Quer dizer, quanta burrice, quanta falta de dignidade na coisa pública, nos direitos humanos, nos deveres, enfim. Espero que isso passe logo. Espero que o coronavírus passe rápido para a gente reiniciar uma vida nova. Beleza. Professor Ozzy, completamos aí nossa hora, né, de live. Eu queria mais uma vez lhe agradecer essa partilha. Acho que tem muita coisa riquíssima nessa sua trajetória que merece a nossa reflexão. Reconheçamos, ela foi um pouco atabalhoada pela emoção que me domina, às vezes me engasga a garganta, podia ser melhor ordenada, mas é o que eu tenho a dizer, né? E fico à disposição para conversar quanto quiserem. Beleza, e eu acho que é isso que é um dos elementos de grande beleza nessa partilha que você fez hoje. Ela foi muito emocional, foi muito emotiva, e nós somos emotivos, nós não somos só essa razão organizada, né, de uma exposição fria. Eu acho que justamente isso nos permite ver o ser humano por trás, né, o Ozzy intelectual de esquerda, que foi um dos eixos da articulação da esquerda na própria, não apenas na Faculdade de Educação, mas na própria universidade. Nós não tivemos tempo de explorar aqui algumas questões, mas essa criação da Amped, né, do GT Trabalho e Educação, eu acho que você foi candidato, inclusive, a reitor uma vez, representando a esquerda, né? Então, mas por trás de tudo isso, desse intelectual de esquerda, tem toda uma construção humana belíssima, né? E essa vinculação com a ação popular, com a ação católica, que eu não conhecia, né? E eu acho que essa perspectiva que você tem de olhar para o ser humano, né, com amor, com fraternidade, que é o que lhe torna essa referência que você é para toda essa nossa área, né, do marxismo e educação, de trabalho e educação, para todo o pessoal do labor, né, de quem você é a referência, né, de intelectualidade. Então, pessoal, muito obrigado. Espero que a gente tenha outras oportunidades. Nós não entramos muito em discussões, há muita coisa linda que eu espero que vocês façam live sobre Lukács, por exemplo. Lukács tem uma contribuição fantástica sobre o valor do trabalho, sobre aquela célula da intencionalidade, da objetividade, aquela origem da ciência que vem pelo trabalho. Lukács é o autor que vocês têm que penetrar. Ele tem uma contribuição muito, muito profunda sobre o valor do trabalho, enquanto realização do homem, enquanto germe da subjetividade e da objetividade. E nisso, o discurso da ciência. Ultimamente, você tem discutido muito em ciência na televisão, né? A respeito do que está ocorrendo na saúde. Mas até aí nós temos muita coisa a contribuir. A ciência também, para quem lê as fontes que nós lemos,
ela é uma criação humana, ela não é entre o ser e o pensar, o ser é a prioridade, o ser é a realidade, o pensar é uma forma de dizer do ser, mas não esgota a dimensão, a dimensionalidade do ser. Então, a ciência também pode evoluir, porque o que eu penso não é. Ele é o ser em pensamento, mas não é o ser em si, que é muito mais amplo, que a própria ciência não se limita ao que ela diz hoje, ela evolui, porque a ciência é uma produção da mente humana, é uma produção elaborada mentalmente pelo homem, mas não esgota a realidade. A realidade é muito maior. O real que é rico. Então, essa mistura do subjetivo com o objetivo que faz a riqueza da humanidade, criando um mundo novo, evidentemente. E com isso também renovando a ciência, que tem no ser o critério de mudança. O ser que é a realidade absoluta que nós não dominamos, que é insondável, interminável, né? E a ciência é o ser pensado, não é o ser. Ele é o ser pensado. Eu lembro, né? Essa contribuição de Lukács é riquíssima. Basta ler o livro dele, né? Espero que nós tenhamos outras oportunidades aí de pautar, inclusive, eu creio que um debate importante para fazer com você. Eu lembro que você era um defensor no próprio colegiado da pós-graduação, né, do estudo dos clássicos, né, de que nós deveríamos também acompanhar, né, o pensamento que se renova, porque o ser se renova, mas você sempre lembrava para essa âncora, né, que os clássicos, no caso Marx, né, Engels, Lukács, Gramsci, representavam dentro da nossa área como fundamentais para essa formação de base. Então, você já fica convidado para nós podermos marcar uma outra noite para isso, para nos concentrar nesse debate e nessa exposição mais, talvez dessa vez um pouco mais intelectualizada, mais racional, mas para debatermos essa importância, né? Que aspectos dos clássicos foram mais importantes nessa sua formação como eixo, né, dessa sua trajetória. Mas, até para não ficar né, muito exaustivo, professor, já passamos de 1 hora aqui, e tem sido brilhante lhe ouvir. Passamos o tempo, né? Sua mensagem já de despedida e de conclusão, tá? Não, eu agradeço, Enéas, a você e ao Vauricélio a paciência que ele teve comigo para me iniciar nessa tecnologia extremamente complexa, que às vezes me assusta, sabe? Eu com os 82 aninhos, eu já começo a pensar o momento em que eu vou perdendo os laços de memória para lembrar de tantos botões, os signos, etc., que a gente tem que manter para dominar essa tecnologia. Mas agradeço o convite de vocês. Desculpem aí eu ter falado, talvez não era exatamente o que vocês esperavam, mas eu falei, enfim, como eu entendi que vocês... Foi fantástico. Tá bom. Muito obrigado a vocês, a você, Enéas, sobretudo, e ao Vauricélio, que teve muita paciência comigo. Beleza, pessoal. Boa noite, grande abraço, um abraço para a Rita, um abraço para a Paula também, né, convivemos muito com a Paula na época lá de Paris, então mando um abraço do todo o pessoal do Labor para ela também, tá, para o Juliano, e que a família permaneça aí com saúde e você permaneça como essa referência aí, e vamos ter outras oportunidades de lhe ouvir. Vamos combinar. Até logo. Boa noite.
Boa noite a todos que estavam aí nos escutando, nos acompanhando, e segunda-feira nós retornamos com a live com o professor Laslau Dalbo. Até lá, então. Tchau.